Olá, sejam bem-vindos ao Quarto dos Sonhos da Casa Cor Minas 2021. Eu estou no Quarto dos Filhos, a pedido da Agape Neonatal, da IN8 e da Situar Projetos, para falar um pouquinho para vocês sobre a equipe multidisciplinar na gestação e no parto de alto risco. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Neves, vem com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. A gravidez de alto risco, a gente já sabe que são aquelas gravidezes que têm um risco aumentado de qualquer alteração para a mãe ou para o neném, que pode aumentar a taxa de complicações para um ou para o outro, ou para os dois. Então, por isso, ela tem que ser feita com um profissional especializado, um profissional que trabalha cuidando de gestantes de alto risco. Mas aí vem aquela pergunta que todo mundo sempre faz. Mas se eu tenho uma gravidez de alto risco, necessariamente eu tenho que fazer uma cesariana? Ou qual que deve ser esse preparo até eu chegar no momento do parto, até esperar os 8, 9 meses até o momento do parto? O que a gente tem ao longo do pré-natal? Eu vou dividir para vocês entre equipe médica e equipe não médica. O que é importante a gente saber? Primeiro, da equipe médica, é sempre bom ter um obstetra que tenha experiência em gestação de alto risco para que ele consiga conduzir a sua gravidez de uma forma mais tranquila, para que ele consiga prever as complicações que podem ocorrer tanto para você quanto para o seu neném e tratá-las de forma precoce para que elas tenham menores impactos para a saúde da família. Além do obstetra, vale a pena a gente também pensar na equipe de pediatria. Sensacional! Não só porque eu estou aqui convidado pela Agape, mas pela importância de se ter um pediatra antes do momento do parto. A gente já conversa sobre as frustrações, sobre os medos, as angústias. Às vezes é o primeiro filho, tem muita coisa se passando pela cabeça. A dúvida do vou conseguir amamentar, não vou, meu neném vai ficar comigo, não vai. Injeção, colírio, vacina, são tantos os questionamentos em tão pouco tempo que se a gente não começar desde antes do parto, às vezes depois a gente se atropele e as informações elas ficam um pouquinho mais corridas. Então, nada como fazer uma consulta pré-parto ou pré-natal com um pediatra, com o pediatra da escolha de vocês. E o anestesista, tem alguns hospitais, algumas localidades que pedem uma consulta com o anestesista antes do parto, para ele já saber sobre o risco do seu parto, se vai precisar de reservar sangue, se tem que ser um local que tenha CTI ou não. Então, só para ele já mais ou menos ter uma noção do que ele vai precisar ou de como a gente se precaver das possíveis complicações que tenham. Mas não é só isso não, a gente tem a equipe não médica que ajuda demais nas assistências às gravidezes de alto risco e aos partos de risco também. Então vamos começar falando um pouquinho da fisioterapia. A fisioterapia ajuda muito, primeiro, na parte de exercício, de mobilidade, então, Pilates, o RPG, o treinamento de assoalho pélvico, a fisioterapia pélvica é uma das nossas grandes aliadas hoje em dia para um parto mais tranquilo, para a mulher entender mais sobre o seu corpo e o que deve ser feito naquele momento que ela às vezes vai estar com dor, às vezes não sabe muito bem como vai ser. Então, já ter uma noção do que a espera facilita muito, tira um pouco desse medo do desconhecido. A gente também tem as enfermeiras obstetras que nos ajudam muito. A enfermeira obstetra, ela é uma parceira do médico obstetra na assistência de qualidade à gestante. Então ela vai dividir com o médico, vai compartilhar algumas responsabilidades, vai dividir assistência e vai estar em conjunto o tempo inteiro. Então sempre vale a pena para que tenha uma assistência completa. E por fim, mas não menos importante, as doulas. O papel das doulas é essencial no apoio, no incentivo, na ajuda. São elas que vão garantir uma proximidade maior da mulher consigo mesma e com isso conseguir mentalizar, conseguir ter uma experiência de parto muito melhor. Então são todos esses profissionais que são importantes, tanto durante o seu pré-natal quanto no momento do parto, para que se tenha uma assistência de qualidade, uma assistência completa de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional e, por fim, para a gente garantir uma segurança maior para o que a gente quer, que é o binômio mãe e neném, para que os dois estejam com segurança e felizes do que aconteceu. Tá certo? Um grande abraço!